está acontecendo, um uma qualidade nos gestores imprescindível para os gestores, para as organizações. Eu acredito também que o futuro das organizações, não importa o tamanho, sejam grandes corporações, sejam pequenas empresas, vai depender dessas habilidades de gerenciar emoções, gerenciar e liderar as pessoas, né? Então, eu estou trazendo aqui, tive uma inspiração de compartilhar com vocês um pouco sobre o Confúcio. Para quem não conhece Confúcio, ele foi uma figura muito interessante aí da antiguidade. Ele tem um trabalho principalmente ligado à filosofia, né? Muitos o conhecem como filósofo, mas ele foi um administrador público, ele foi diplomata, foi uma pessoa que escreveu muito sobre ética e moral também. E tem uma frase dele que eu adoro, né? Que é essa aqui que a gente está abrindo o nosso bate-papo, que as palavras inspiram, o exemplo arrasta, né? E, e o poder desse exemplo, quando ele é repetido e também comunicado, a gente comunica muita coisa no nosso jeito de ser, nas nossas atitudes, né? Então é por isso que o líder precisa de uma coerência entre pensamento, palavra e ação. É isso que faz o grande líder. Quando esses três requisitos, pensamento, palavra e ação, são numa mesma direção, existe coerência entre esses três atributos, e esses três atributos, obviamente, têm que ser positivos, né? Tem que inspirar as pessoas e conduzir para um caminho de elevação de pensamento, elevação de atitudes. Com certeza, a organização prospera. Isso aí é a chave do sucesso. E aí, tem até uma frase famosa, né, que a gente vê bastante aí nos posts, né? Contrate o caráter e treine as habilidades. Então, essa outra frase dele diz muito respeito a isso. A gente procurar nas avaliações, né, nas seleções, recrutamento, sempre indícios, né, de que a pessoa tem bons princípios, né, princípios morais, princípios éticos, né. E depois o restante a organização treina e consegue desenvolver o ser humano. Então, nesse contexto, pessoal, falando de organização, eu acredito que é muito importante as organizações terem uma ideia clara do propósito e, a partir disso, criar metas e objetivos e, o principal, conseguir transmitir isso para a equipe. A questão da transmissão desses valores e também de como vamos chegar nessas metas, nesses objetivos, isso é tarefa dos gestores. Isso aí não tem como o gestor fugir dessa responsabilidade. E, inclusive, tendo também as correções, né? Porque nem sempre a gente acerta as metas, né? Ninguém tem bola de cristal para saber tudo e acertar tudo, né? Às vezes as pessoas têm um feeling, têm um insight, mas na hora de pôr em prática, sempre vai ter percalços, vai ter ajustes. Então, pessoal, é muito importante a gente ter um plano, mas não se apegar. Saber que o plano é somente uma coisa assim, um caminho
para a gente seguir. Mas esse caminho ele está sujeito a ter desvios, a ter paradas às vezes, né? Às vezes a gente tem até que dar um passinho para trás para dar 3 para frente em seguida, né? Estou falando rápido, tá tranquilo aí, vocês entenderem. Alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo, pessoal? Eu vou continuar aqui. Então, o pensamento do Confúcio tinha essas bases aí, né? A gente ter uma ideia clara de como vamos realizar a tarefa, isso para as pessoas, e formar a equipe, né? Formar e manter a equipe. A gente fala muito hoje sobre retenção de talentos, né? Desenvolver e reter os talentos, né? E isso está ligado com desenvolver o indivíduo, né? Com o desenvolvimento humano, a acepção mais intrínseca da palavra. E nesse momento aqui, muitas vezes, as pessoas entendem que o desenvolvimento profissional, entendem, né? Que nada tem a ver com desenvolvimento pessoal, mas é impossível a pessoa se desenvolver só profissionalmente. A pessoa também se desenvolve como ser humano e como ente social. Essas coisas caminham juntas. E é aí que a gente vai abordar aqui no decorrer desses slides algumas maneiras de a gente consegue mesmo se desenvolver como ser humano e ter uma vida mais feliz, mais realizada, ter mais realização, ter mais sucesso pessoal, porque o sucesso, para mim, é ser feliz, né? Ser feliz e viver em harmonia, não ter conflitos, né? Ter o mínimo de conflito possível. A gente, infelizmente, não agrada a todos, né? Mas a gente tem uma paz, uma tranquilidade, né? E aí, pessoal, falando, né, da onde as equipes, porque sem equipe a gente não chega em lugar nenhum, né? Como empresário, como também gestor, né? Gestor público, gestor de outras áreas também encontra o mesmo desafio, né? Qualquer organização, seja uma organização, pode expandir até para outros ramos aí, para uma organização acadêmica, uma organização, qualquer tipo de organização, precisa, né, de harmonia nas equipes, precisa que as equipes tenham confiança, né, nas pessoas do time. E aí aqui eu listei alguns desafios para que a gente preste atenção nas equipes, né, para evitar que isso ocorra. Então, comportamentos, por exemplo, as pessoas são reticentes em assumir os seus erros, né, em assumir as suas responsabilidades. Isso é muito ruim, porque aí, onde as pessoas não têm essa consciência e também aonde a própria liderança às vezes não inspira essa consciência de que é necessário assumir os erros e também lidar com as vulnerabilidades, né? Que ninguém é perfeito e eventualmente todos erram, inclusive o líder erra. Eu procuro, quando eu errar, eu mesmo já sinalizo, pessoal, eu tinha planejado isso aqui, mas eu não previ tal aspecto e eu errei nisso aqui, tá? Então, estou fazendo uma correção de rota e aí já comunica isso para o grupo, sabe? Isso aí incentiva, quando o líder faz isso, ele incentiva que as outras pessoas também sejam assim. E cria também confiança no grupo, né? Fala, poxa, a pessoa reconhece que não é perfeita, reconhece que ninguém é perfeito, e aí a gente vai construindo confiança, né? E também falando um pouco de clareza, né? Clareza em comunicar as coisas, né? Quando a gente consegue, né, transmitir essa confiança e essa clareza, principalmente nos objetivos das tarefas, tudo isso vai
tornando a equipe mais coesa, né? E as pessoas vão se comprometendo mais, vão se engajando mais. Os projetos novos é muito importante todos estarem é, engajados desde o começo, o projeto já nascer, inclusive com as pessoas da operação participando, dando ideias. Muitas vezes as ideias geniais mesmo vêm do pessoal que é staff, que está ali apoiando os gestores, né? Não, não se iludir, né? O líder se iludir, porque às vezes o líder tem uma qualificação, ou estudou, ou já tem experiência, já é sênior, ou estudou fora do Brasil, tem, coleciona aí títulos acadêmicos. Isso, obviamente, todo conhecimento é importante, mas não faz da pessoa um bom líder, né? Ele nunca vai saber tudo, ele nunca vai conhecer a operação em detalhes, né? Então, esses detalhes, quem conhece é o pessoal que põe a mão na massa no dia a dia. E então, quando a gente consegue amadurecer a equipe ao ponto da gente conseguir ter sinceridade, franqueza entre eles, e até, atualmente, as pessoas até entrarem em conflito, né? Sem se agredir pessoalmente, isso aí é muito válido. Muitas vezes as pessoas evitam conflito, né? Porque a coisa tende a ir para o pessoal, né? Porque aí já é uma deficiência de gerenciamento de emoções, né? E aí, num debate que era para ser de ideias, acaba sendo sobre pessoas. E é negativo. Então, quando a gente consegue criar esse clima organizacional, que as pessoas debatem ideias para o melhor para a empresa e não estão julgando o outro, não estão apontando o dedo, às vezes até para alguma fragilidade do outro, né? A gente, com certeza, quando tem esse clima organizacional, a gente está remando para frente, tá? Na minha opinião, é muito positivo. E aqui, pessoal, algumas ferramentas, né? Tudo isso que eu falei está muito bonito, mas precisamos só conhecer as ferramentas para chegar nisso. Então, eu e o Makoto, vi que o Makoto entrou aí, nós estamos aí com um projeto de adotar algumas ferramentas que a gente vai comentar aqui. Já estão em andamento algumas, outras estão na esteira para já começar a fazer parte aí do nosso dia a dia. Os feedbacks 360 graus, onde as pessoas conseguem falar abertamente, né? Todos sobre todos, como tá, todo mundo tem uma ideia de como está sendo percebida a sua colaboração no time, na equipe e também para a empresa ou para a organização, né? Isso aqui, como eu disse, se estende não só para a empresa, mas para a organização. Deixa eu ver o que eu não falei aqui ainda. Essa questão das recompensas, né? Muitas vezes as organizações pagam um bônus enorme para os diretores e esquecem o pessoal de staff, né? Então, se tiver bônus, né? Geralmente, eu acredito que o mais justo é aplicar aos resultados, né? A gente põe uma meta lá, olha, se chegar em tal resultado, se tal indicador chegar nessa condição aqui, todos terão um bônus, né? Então, estipular essas regras aí para que as pessoas se sintam donas do negócio. E, de fato, um certo sentido, elas são, né? Porque a empresa é uma ficção, a empresa é uma abstração, ela não existe, né? É uma placa na parede. Quem faz a empresa acontecer são as pessoas, né? E aqui no outro slide a gente vai falar sobre algumas dicas práticas e algumas ferramentas interessantes, tá? Que é trabalho assim para a gente. Depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês e aí vocês se aprofundem aí, né?
porque se vocês aplicarem isso aqui, a gente consegue implementar tudo que eu estou falando, tá? Criar um ambiente para isso. Óbvio que a gente primeiro tem que se construir como líder, né? A gente tem que se autoliderar para ter condição de implementar bons projetos, né? Então, pessoal, investir em autoconhecimento, coloco aqui como a dica número 1, né? A gente ter um departamento de recursos humanos ou um escritório que nos atenda, que traga boas ferramentas, né? Exemplo de ferramentas boas aqui tem o Fireby, a gente vai falar um pouco depois dele. O DISC, né? São ferramentas aí, muitos de vocês já devem conhecer, quem já teve algum contato aí com o pessoal de RH ou trabalhou em grande organização, grandes organizações conhece, né? E algumas outras dicas aqui de livros, né? Eu acredito que aquele livro da comunicação não violenta, né, que foi objeto aqui da do nosso workshop, foi brilhantemente desenvolvido, né, pela Vivian. Esse livro vale a pena ler, pessoal. Vale a pena ler, porque dá algumas chaves de como funciona o nosso pensamento, né? Muitas vezes a gente é tão acostumado a julgar as situações e as pessoas que a gente não dá tempo nem de pensar, a gente já está com o julgamento pronto antes. E isso é o primeiro passo para a gente não conseguir ter uma interação positiva, a gente não conseguir sustentar a presença, né? E se a gente começa a gerenciar melhor as emoções, é automático que a gente comece a ter bons pensamentos, bons sentimentos, a gente vai se desconectando de situações, de pessoas negativas, é natural. E isso aí vai estimular a gente, primeiro, a conhecer emoções da gente, que a gente foi muito ensinado a pensar, mas a sentir a educação do ser humano é zero. É algo que é pulado, somente dessa, desse mundo ocidental nosso, né? O pensamento cartesiano, todo pensamento científico, né? Não estou culpando a ciência por isso, mas ele desenvolveu muito, né, no homem ocidental, a lógica, a racionalidade. Então, muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, como é que você está se sentindo? A pessoa fala o que ela está pensando, mas ela é incapaz até de saber o que ela está sentindo. Esse exercício lá, quando eu li o livro, né, eu li esse livro e realmente mudou a minha vida, me deu muitas chaves, tá? Esse livro aí é muito importante, tá, pessoal? E falando de outra ferramenta muito importante é esse curso online de Agô, que é do Sri Prembaba, que é um mestre espiritual, que é psicólogo também. Aqui, nesse curso, ele aborda a questão psicológica, 99% é uma espécie de um curso de autoconhecimento mesmo, para a gente, até nos tempos de quarentena, né, que estamos com, com limitações aí, né, de se locomover. É um curso bem gostoso de fazer. E é só colocar Diago aí, né, no Google, que já Diago e Prembaba e já vem aí o site, como é que eu acho o preço é bem em conta, é bem interessante e vai agregar muito, tá? Vai ajudar muito nessa questão da autoobservação, que a gente conseguir identificar alguns pensamentos que não são positivos e afetam a interação com as pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. E, pelo menos, uma vez por dia, a gente vê se consegue respirar um minutinho, né? Uma vez, duas, três vezes ao dia, né? Começar aí um processo aí de meditação, tá? Aqui eu já estourei meu horário, que aí a Cris
Tem um vídeo de 5 minutos, eu não sei se a Cris vai, se ela autoriza eu passar, Pode e depois passar. ainda tem mais uns 5 minutos para acabar, Cris. Tá, pode passar. Ou você quer passar no final, Cris? Se der tempo. Tanto faz, pode passar já. Aí já. Pode passar já? Aham, pode. Tá. E essa ferramenta, pessoal, o vídeo explica direitinho o que, que ela é. Eu achei bem legal pôr o vídeo aqui, porque ele vai ilustrar bem. E ela traz uma questão importante de como pode, né, depois de que a gente faz um estudo aí de cada pessoa do grupo, entender melhor o outro e criar um ambiente para que todos possam se expressar, seja a pessoa mais tímida, seja a pessoa mais extrovertida, e é uma ferramenta valiosa para é, para o gestor, para o pessoal de RH, né? Nas empresas, já se sabe que problemas de relacionamento entre pessoas afetam a produtividade e podem ser um fator de insatisfação no trabalho. Portanto, Ô, Dani, eu tô ouvindo mal. Eu talvez. É, É, eu acho que você tem que compartilhar o som do seu computador. em relação a nós, Ah, como agora também, melhorou. às Melhorou. vezes, não expressamos de forma clara como gostamos de ser tratados por aqueles que passam a maior parte do tempo ao nosso. Excelente. Nas empresas, já se sabe que problemas de relacionamento entre as pessoas afetam a produtividade e podem ser um fator de insatisfação no trabalho. No entanto, nem sempre é possível compreender por que esses problemas acontecem. É difícil entender as expectativas que os outros têm em relação a nós, como também, muitas vezes, não expressamos de forma clara como gostamos de ser tratados por aqueles que passam a maior parte do tempo ao nosso lado. Refletindo sobre essas questões, o psicólogo americano Will Schultz propôs um método para aperfeiçoar as relações com base na tomada de consciência sobre as próprias necessidades. A ferramenta FIDO-B, Fundamental Interpersonal Relation and Behavior, que ele desenvolveu em 1958, é como um estímulo para encararmos de frente a verdade, nos olhando no espelho. A ideia é que, conhecendo a nós mesmos, podemos comunicar aos outros nossas expectativas de forma genuína. Para Schultz, a autoestima influencia a forma como nos sentimos e o comportamento que temos no mundo externo. Do mesmo jeito, só que em sentido contrário, as nossas atitudes têm reflexos sobre os nossos sentimentos, que moldam a autoestima. Gostar de si mesmo e entender o que se sente, portanto, ajuda a garantir a produtividade e a colaborar mais com os colegas. A satisfação pessoal é sentida por todos e se torna contagiante. O FIDO-B identifica 3 necessidades fundamentais comuns a todos os seres humanos: de inclusão, controle e afeição. Os comportamentos que estão a elas associados podem ser expressos ou desejados. O comportamento expresso é aquele que você demonstra e é claramente observado pelas outras pessoas. O comportamento desejado é aquele que você espera que o grupo tenha em relação a você. A inclusão refere-se à interação entre os indivíduos, o desejo de receber atenção, de pertencer, de ser único. Quando ela é expressa, você manifesta seu esforço de incluir os outros nas atividades e ideias. É quem, por exemplo, oferece ajuda aos novos funcionários. Quando a inclusão é desejada, você busca formas de visibilidade, esperando ser notado, convidado e finalmente inserido no grupo. Já o controle refere-se às relações de poder, autoridade e influência. Quando é expresso, você assume posições de responsabilidade e procura influenciar os demais com as suas opiniões. Quando o controle é desejado,
Você pede ajuda antes de decidir e envolve as pessoas em todos os seus processos. A afeição define o quanto de abertura você possui em suas relações. Quando é expressa, você dá apoio aos outros de uma forma verbal e física, demonstrando ser confiável e leal. Quando a afeição é desejada, você agrada a todos à sua volta, ouve atenciosamente e tenta oferecer sempre mais do que eles precisam. É importante lembrar que todos os nossos relacionamentos são iniciados pela inclusão e rompidos pela falta de afeição. A empresa que aplica o FIRE-OB conhece mais profundamente os seus profissionais. Imediatamente se percebe que os integrantes de uma equipe se sentem importantes, potentes e queridos, o que diminui o medo e aumenta a capacidade de se falar a verdade. Neste cenário de confiança e respeito, os colaboradores podem oferecer o que têm de melhor. Para mais informações, acesse felipelli.com.br. Eu não conheço o Felipe, pessoal, mas eu achei esse vídeo na internet. Agradeço aí a ele e a organização dele. E acredito que é de grande valia essa ferramenta, tá? É uma ferramenta que é uma marca registrada aí, marca mundial, né? E é um trabalho que vocês ouviram aí, é um trabalho sólido, né? E aqui para encerrar, eu estou trazendo um líder que, quando eu estava fazendo administração, em 91, eu li 2 livros dele. Vocês estão ouvindo bem aí, turma? Estamos sim. Eu tô. Então, maravilha. Então. O Liacoca, eu não ouvi muito falar mais dele, mas ele foi um grande executivo aí do ramo mobilístico. Quando ele estava na Ford, ele participou do projeto do Mustang, que é um dos maiores sucessos na empresa, acho que de todos os tempos, e é um carro cultuado até hoje, né? Tem até versão nova do Mustang, que foi lançado, se não me engano, década de 60, 70, e depois ele foi para a Chrysler e tirou a Chrysler de uma crise financeira de produtos. Então ele é um daqueles líderes assim impressionantes, né? E num desses 2 livros que eu li dele, uma coisa, assim, li faz tanto tempo, mas uma coisa ficou clara para mim até hoje. De tudo que ele aprendeu nas faculdades, se eu não me engano, ele usou 90% de psicologia, que ele fez psicologia de ação, né? E 10% de administração, uma das melhores faculdades do mundo, que é Harvard. Então, lidar com as pessoas é o grande desafio do líder e do gestor. Conhecer as pessoas, saber conversar com elas, saber escalar o time, né? Usando um jargão aí de técnico de equipe, né? Equipe de futebol, de basquete, qualquer que seja a equipe. Saber quem quem tem talento para ser o goleiro, quem é o centroavante, quem é o bom zagueiro, é a base, né, para as boas organizações. E essas frases dele eu acho fantásticas. Essa primeira, por exemplo, né, para a gente resolver grandes problemas, a gente tem que estar disposto a fazer coisas que desagradam, né? Ou seja, pôr o dedo aí na ferida, às vezes, da gente, né, de mudar, de transformar alguma coisa, né? Essas boas ideias, que geralmente vêm de baixo, né, vêm de pessoas aí da chão de fábrica, né, num contexto aí fabril, né, a gente chama de chão de fábrica. E saber lidar aí com as vicissitudes da vida, né? Se a vida tiver muito amarga, dá uma rebolada que às vezes o açúcar está no fundo, né? A gente tem coisa que a gente
não consegue mudar e tem que aceitar, né? Não tem o que fazer. Aceita que dói menos, né? E aqui até estou dando uma dica aí, converso muito com a Cris, né, sobre essa questão do desenvolvimento humano, com o Makoto também, que é o meu coach, e eu me deparei com essa outra pérola aí do Confúcio, né, que é a humildade. É a base até das outras virtudes, né? Para a gente aplicar tudo que foi dito aqui, a gente precisa de humildade, né, conosco. A gente precisa desenvolver esse senso de que a gente não é o centro do universo. Então, Cris, estou passando agora o controle para você. Se alguém tiver dúvida, de repente a gente pode tirar no final, né? Um bate-papo aí no final. Desculpa aí meu tempo. Não, tá dentro. Super dentro. Deixa eu só botar minha apresentação aqui. Só... Bom, pessoal, vou passar a minha parte aqui, vou tentar ser o mais breve possível, tá todo mundo aí? Deixa eu ver se aqui eu estou compartilhando tela, mas não estou achando o modo apresentação aqui. Bom, eu estava vendo aqui, né, tem algumas pessoas, acho que é a Paula que fez o Liderazas, né? Eu estava fazendo essa apresentação de hoje, essa semana, e aí, de repente, hoje eu dando os toques finais, e eu falei, eu vou falar do Liderazas, né? O Liderazas é o carro-chefe da Asas, ele tem 12, quase 13 anos, então a Paula que está ouvindo aí, ela sabe muito bem disso, que minha tela aqui não tá passando aí para vocês? Tá tudo ok? Porque eu não tô vendo vocês, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Tá tudo ok? Bom, tá bem? Bom, o Liderazas, aí hoje eu estava dando os toques finais aqui, eu falei, vou falar algumas coisas do Liderazas, porque lá no começo eu estava passando por um processo muito grande de autoliderança. Tinha passado, né, por eu ter vindo do mundo executivo, de líder de empresa, e eu saí do mundo executivo por causa desse meu autodesenvolvimento, né? E eu montei esse treinamento na época ele tinha 5 dias à noite. A Paula, né, que está aqui com a gente, ela foi da turma 1, ela foi a turma que validou o curso, né? Então a gente, sempre que está montando um curso, a gente faz e valida para botar no mercado, né? E até hoje ele é o carro-chefe da Asas. E sem querer, com todas as metodologias que a gente faz lá, com todos os exercícios, sem querer assim, né? Entre aspas. Ele é autodesenvolvimento puro, né? Porque é para a gente olhar para a gente. Então, eu vou passar um pedaço dele aqui para vocês, como eu disse para vocês. Na época, ele tinha 5 dias à noite, ele era das 7 da noite às 10h30. Hoje ele funciona, nós somos testando, né, e adequando. Hoje ele funciona em modelo de 2 dias inteiros, né? Então, 16 horas. Dá entre 16 a 18 horas aí. E ele tem muita coisa aqui para o nosso autodesenvolvimento e também para acoplar e para juntar com tudo isso que o Dani falou aí para vocês das ferramentas que a gente tem que ter aí
dentro do nosso mundo de liderança e para autodesenvolvimento. Então, o primeiro slide do Liderasas é esse, ele começa com isso, né, com meditação. Então, eu pergunto na sala, quando eu estou na sala, ou então eu estou em alguma palestra, que ele tem um modelinho pequeno também de palestra, então eu pergunto para as pessoas, quem medita, né? E aí, na época, pouquíssimas pessoas meditavam, né? Então, eu já meditava já fazia algum tempo. Então, o meu processo de meditação foi assim, faz mais ou menos uns 15 a 18 anos que eu pratico a meditação. Então, você vai praticando, então tem época que você está mais tranquila, tem época que você está mais acelerada. Até na minha aula eu falei que eu passei por uma época no passado que eu ficava acelerada. Eu falei, nossa, mas eu já meditava tão bem e agora estou acelerada. Eu e o Dani, nós fizemos um retiro espiritual online na semana passada, né? E aí o nosso mestre ele falou que a gente tem que ir tentando no mínimo 3 anos. E isso é infinito, porque o autodesenvolvimento, sempre a gente encontra alguma coisa no caminho, algum obstáculo e a gente tem que romper. Então, para mim ficou muito bem explicado essa meditação que eu não conseguia fazer aí que durante ano passado, retrasado, eu fiquei com a mente bem acelerada e não conseguia. Então, era algo dentro de mim que eu não estava conseguindo, né? E aí, lógico, né? Eu faço terapia já faz muito tempo, tenho todas as minhas práticas, né? De oração, de silêncio, que o Dani indicou aí, pelo menos 3 minutos por dia, né? Então, sempre que eu tô com meus clientes, tem cliente meu aqui de coach, de mentoria, então sempre que eu tô com meu cliente, assim, eu não falo diretamente, mas eu acho que lá na 6ª, 7ª sessão a gente já começa a fazer silêncio junto. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, a meditação, lá em sala, eu pratico com o pessoal e a gente faz alguns exercícios. A meditação não é parar de pensar, né? A meditação é a gente sentir esse pensamento, a gente ter consciência de que está pensando e deixar ele passar, deixar ele para depois. Então, tudo que vem na cabeça da gente, né, quando a gente está lá sentado, respirando, fazer exercício de respiração, então tá, eu estou pensando que eu tenho que arrumar minha cozinha lá, que a pia tá assim. Tá bom, deixa passar. Pensei, tive consciência desse pensamento e deixo passar. Porque as pessoas confundem muito meditação em não pensar, né? Em ficar parado. E o que mais me ajudou na minha liderança foi a meditação. O primeiro curso que eu fui fazer de liderança, eu fui numa imersão, uma imersão longa, fiquei mais de uma semana nessa imersão. Eu cheguei, sentei, a hora que eu pensei que eu ia ficar aprendendo, né, ferramentas, tudo, o trainer virou, sentou, botou uma música, fechou os olhos e chamou a gente para meditar junto com ele. Aí eu falei, porque se a gente não tiver esse autocontrole que a meditação traz pra gente, tudo cai água abaixo, né? Então, então eu insisto em começar com esse slide para falar da meditação, nem se for 3 minutos por dia, 1 minuto a hora que acorda, então sentar na cama, respirar, sentir. É incrível quando a gente acorda e vai meditar ou vai parar esse 1 minutinho para respirar, como a gente acorda agitado, né? Porque às vezes à noite a gente sonhou, ficou pensando, né? O meu fisioterapeuta fala, você não para de pensar nem na hora que você está dormindo. Então, assim, dá esse momento pra gente, né? Dá isso pra gente. Então, acordar, ficar 1 minuto lá, respirar profundamente, 1 minutinho, né? Na hora do almoço, antes de comer ou depois de comer, antes de dormir. Então, é importante que a gente faça aí nos mesmos horários, né? Então, sempre deixar como rotina. Então, a hora que acorda, a hora que almoça, a hora que vai dormir, ou depois do banho, antes do banho. Então, é muito importante. Então, 3 minutos é o quê, né? Então, eu entro há mais de 12 anos com esse slide dentro do Liderasas. E isso faz muito bem. Eu encontro pessoas hoje, tem pessoas aqui que fazem isso e assim, e sempre me agradecem. Eu gosto muito, dentro do Liderasas, nós trabalhamos muito dentro do Robert Dilts, né, que são os níveis neurológicos.
os níveis neurológicos, né, ele é uma versão da pirâmide de Maslow que ele colocou aí na neurociência, né? Então, eu estudo e gosto muito do Robert Dilts, já estudei outras fontes, mas a que eu vejo que mais se adequa ao nosso autodesenvolvimento e principalmente para a liderança é o Robert Dilts, né? Então, essa pirâmide é a base, né? No nosso autodesenvolvimento, onde que a gente tem que observar, né? O ambiente, onde eu tô, né? Quando eu tô, quais são os meus limites ali para eu ter, né? O que realmente eu quero com meu autodesenvolvimento, o meu silêncio, o meu bem-estar. Então, a gente começa ali pelo nosso ambiente. Então, onde que eu tô? Quando eu tô? Né? E aí, eu vou descobrir qual que foi o meu comportamento e reação. O que foi isso? Qual o comportamento que eu tenho nesse ambiente? Qual a reação que eu tenho? E aí a gente já começa a tomar consciência disso. Às vezes a gente está num lugar que realmente não se sente bem, ou às vezes a gente está num trabalho, ou às vezes a gente está liderando. Eu não lembro se eu comentei com vocês na primeira aula que tem gente que me procura para processo de coaching e fala, porque eu não suporto o lugar que eu trabalho. Aí eu pergunto, tá, e quanto tempo faz que você tá lá? 6 anos, 10, eu já conversei com um cliente de 10 anos no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente vai para aquele lugar e não se questiona, né? O que a gente está sentindo, né? Quais são aí os comportamentos que nós estamos tendo ali, as reações que nós estamos tendo. Então, isso influencia muito na nossa ação, na nossa atitude, como que a gente leva o dia a dia da gente. E aí nós começamos através disso, né? Nós estamos subindo a pirâmide, né? Descobrir sobre as nossas capacidades e as nossas habilidades e desenvolver estratégias, porque a partir do momento que eu tive consciência da base, do ambiente, do comportamento que eu tenho disso, né? Então quais são as estratégias para que eu tenha uma habilidade para me autodesenvolver, para que eu tenha a capacidade de estar nesse lugar ou de não estar nesse lugar, né? Então, como que eu vou agir com tudo isso? E aí, através disso, nós vamos descobrindo os nossos valores e nossas crenças, que é exatamente a nossa motivação. Então, o que me motiva? Quais são os meus valores? O meu maior valor é a honestidade. Mas esse ambiente que eu tô não tem nada honesto, ou não tem quase nada honesto. Eu valorizo a minha família, né? E esse ambiente não tem. Eu valorizo a minha liberdade, esse ambiente não tem nada que me dê a liberdade. Então, quando nós estamos andando por essa pirâmide, né? Transitando, se a gente não resolve algum problema, qualquer seja o nível dela, nós não conseguimos chegar aí na nossa identidade, que é a missão e visão que nós temos. Essa pirâmide, ela pode andar de cima para baixo, de baixo para cima, desde quando eu tenho a minha identidade bem definida, saber quem eu sou. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa empresa? O que eu estou fazendo dentro dessa família? O que eu estou fazendo dentro desse grupo de amigos? Então, eu costumo brincar muito dentro das minhas salas que a gente pode mudar de tribo, né? Então, muda, sim. Quando eu entrei no meu mundo de treinamento e desenvolvimento, né? Eu precisei estudar muito, eu achava que eu trabalhava muito no mundo executivo e a hora que eu fundei a Asas, eu vi o que era trabalhar mesmo, né? Então, eu precisei estudar muito, precisei me dedicar, precisei viajar muito. Então, eu precisei fazer alguns acordos, né? Dentro de casa, com meu marido, para ele me dar liberdade. Por quê? Dentro do meu ambiente, eu tenho que ter liberdade. Meu maior valor é liberdade. E aí eu precisei entrar, né, em acordo com ele. Eu chamei alguns amigos, algumas rodas de amigos que a gente saía quinta, sexta, sábado. E aí eu cheguei e falei, gente, não consigo acompanhar mais, não consigo, me desculpa, eu vou estar aqui, a hora que vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui para o que der e vier. Só que agora eu preciso me dedicar a Asas e ao meu autodesenvolvimento, porque eu preciso aprender para ensinar as pessoas, para facilitar
para as pessoas esse caminho. E assim, a tribo mudou completamente. Então, o pessoal, oh, legal, muito bom, nossa, legal, vou te apoiar. Então, assim, de 12, 13 anos atrás, hoje minha tribo é completamente diferente. Então, quando a gente sabe quem nós somos, não que eu sabia 100% até hoje, ainda estou me buscando, né? Então, não que eu sabia, mas eu tenho que pelo menos me questionar, ter consciência do que... Lembra que eu falei da consciência na meditação? Ah, eu estou pensando isso, então eu tenho consciência daquilo que eu estou pensando. Porque às vezes a gente nem tem consciência, embala e vai e mistura tudo. A gente viveu um negócio ontem e fica carregando até hoje. A gente viveu um negócio um segundo atrás e fica carregando e fica... Então, a nossa identidade vai provar isso pra gente. Se aconteceu alguma coisa comigo há 5 minutos, há 15 minutos atrás, há um dia atrás, é minha identidade que vai me deixar com o meu estado que eu quero. Porque eu não posso ficar ali, né? Então, como diz o nosso mestre, né? Ele fala, o que aconteceu há um segundo atrás já foi, já era. Então, eu tendo consciência disso, consciência de onde eu tô, né? Dos comportamentos que eu tenho, e se tudo isso está conectado com o que realmente eu valorizo, com o que realmente eu acredito, então eu sigo e eu vou descobrir, com certeza, a minha identidade. Tem um exercício que eu dou em sala, que eu falo o seguinte, lógico que é bem mais longo, eu trabalho muito mais, falo muito mais, então eu falo o seguinte, pessoal, anota aí, se vocês quiserem anotar aí, pode anotar. Os 5 maiores valores que vocês têm, né? O que vocês mais valorizam? Né? Já pararam para pensar isso? O que mais eu valorizo? Então, igual eu falei para vocês agora, o que mais eu valorizo é liberdade. Né? Então, o meu primeiro valor é liberdade, que não tem a ver com libertinagem, que não tem a ver com... O pessoal confunde com balada, né? Não tem nada a ver. Eu tenho que ter liberdade para estudar. Eu tenho que ter liberdade para fechar a porta aqui do meu escritório e fazer minhas orações. Eu tenho que ter liberdade para ir trabalhar, e entregar o que eu quero entregar. Então, e tudo está acoplado ali com a minha família, com a minha honestidade. Eles andam todos juntos, porque os 5 maiores valores, na verdade, são 10. Os nossos 10 maiores valores, eles andam bem juntos, né? E aí, não é grau de prioridade. Então, por exemplo, hoje minha família precisa muito de mim e eu não posso ir viajar a trabalho porque eu preciso ficar com a minha família. Eu coloco ela, que não é em primeiro lugar, mas eu coloco ela no topo, e vou deixar a liberdade em terceiro, quarto, quinto lugar. Então, elas andam juntas, né? Então, se você escrever aí seus 5 maiores valores, né, com os exemplos que eu estou dando aqui, e aí, na frente desses 5 maiores valores, você vai colocar qual nota que você está vivendo esse valor hoje. Que nota que você está vivendo? De 0 a 10. Né? Se der menos que 10, você não está vivendo o seu valor. Porque valor, nós temos que viver 10 na nossa vida. Então, por exemplo, o que eu mais prezo é segurança. Ah, eu saio de casa, hoje, antes a gente não põe o cinto de segurança, hoje a gente não põe a máscara. Então, já caiu. Então, valor, nós temos que viver 10 em nossa vida. Então, se eu vivo 10 liberdade, eu vivo 10 família, eu vivo 10 alegria, eu vivo 10 vaidade. Então, assim, valor tem que viver 10, não pode ter uma nota a menos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou indo. E aí, daí que nós vamos aí desenvolvendo as nossas metas. Porque às vezes, quando eu descubro a minha meta, às vezes não é aquele lugar que eu quero ficar, não é aquele emprego, não é aquela liderança que eu quero obter. Porque líder, nós podemos ser líder em vários lugares. E aí nós começamos a definir nossas metas. Quando as pessoas perguntam, que eu comentei aqui com vocês, que falam, eu não gosto de onde eu tô, eu não suporto trabalhar onde eu trabalho, eu não gosto da minha profissão, e as pessoas falam 10 anos.
10 anos dá pra gente definir meta. Não é assim, eu não gosto, amanhã eu não vou mais trabalhar onde eu tô, ou eu vou abandonar o que eu tô fazendo. Não, pelo menos a gente tem que começar a desenvolver essa meta. Para quê? Para a gente começar a providenciar, né, o nosso outro caminho. Então, por exemplo, essa pessoa que 10 anos estava num lugar que ela não suportava, ela tinha assédio, sofria assédio, um monte de coisa. Aí nós começamos, por que ela não saía? Porque ela tinha que pagar, ela tinha umas despesas altas, tudo, nós fizemos as contas, né? Aí pega o papel, a gente já começa a fazer o papel. Ela tinha quase igual o salário dela com filhos em tudo quanto é curso, escola, a melhor escola, inglês, português, espanhol, Kumon, ginástica. Então, assim, ela trabalhava para pagar para o filho dela ficar com outras pessoas. E aí nós começamos a organizar isso. Não completou um ano, ela trocou de emprego e estava estabilizada financeiramente. Então, assim, às vezes a gente só tem que ter consciência disso, né? De ir lá no topo da pirâmide, né? Então, até que ponto você está satisfeito com sua vida atual? Nós tendemos a nos habituar com o que temos. Fazemos as mesmas coisas que sempre fizemos. Nossas vidas são provavelmente confortáveis, no caso dessa minha cliente. Estava confortável, né? O filho nas melhores escolas, mas não estava satisfeita, né? Eu realmente tenho tudo que mereço nesse momento? Então, o que eu mereço? Eu não estou dizendo em situação material, eu estou dizendo em situação emocional, né? Em situação física. Como que nós vamos aí levando a nossa vida sem ter consciência? Essa pandemia serviu muito para a gente ter muita consciência de muita coisa que a gente precisa de bem menos, né? Mas, enfim, isso daqui é lá de 2012, né? Mas é muito usado até agora, né? Então, você precisa continuar a se mover em sua própria direção. Do contrário, as pessoas o moverão para elas. Então, quando eu estou lidando com liderança, com os líderes, então eu costumo dizer o seguinte para os líderes: se você não for, sua equipe vai. Porque um líder não tira uma equipe inteira. Inteira não tira. Agora, uma equipe inteira tira o líder, né? E também tem aquele caso que, sabe assim, a equipe chega e fala assim, a gente não tem ideia, a gente não sabe para onde ir, né? Então a equipe chega e fala assim, vamos comigo naquele projeto, aí você vai. Aí você não gosta daquele projeto, aí você não tem habilidade com aquele projeto, e tá lá, sem gostar, né? Então, se a gente não se mover, se a gente não se colocar na nossa posição, realmente saber quem somos nós, aonde a gente está querendo ir, as pessoas vão levar a gente com elas, com certeza. E aí a gente desenvolve as metas de resultado, que é a meta grande. Então, por exemplo, agora eu peguei essa minha cliente, né? Ela porque queria sair dessa empresa, né? E aí, essa era a meta de resultado dela. Ela queria trocar de empresa para uma empresa melhor, né? Que ela tivesse mais qualidade de vida, mais harmonia, que ela se sentisse mais feliz, né? E aí nós fomos montando as metinhas de processo. Aí a gente vai montando passo a passo. Então, quem me acompanha, quem vê meus vídeos, minhas aulas, então sabe que aí a gente vai fazer pequenos passos. Não é já montar um grande, o grande é resultado. Então a gente vai pegar e vai montar aqueles pequenos passinhos a partir de hoje, de agora, né? Não é assim, amanhã, depois, não é hoje, desligou a aula aqui e vai e já monta. Alguma coisa para fazer hoje. Hoje eu já vou começar a relaxar mais e tomar um banho mais agradável, sem correr, né? Então, é a partir de hoje, não é para deixar para amanhã. Então, vai montando aí essas metas de processo que você tem, vai fazendo um pouquinho por dia, por minuto, né? Então, e aí as metas, elas têm que ser individual, a gente encontra muita reclamação em autodesenvolvimento, porque as pessoas falam assim, eu não faço porque meu vizinho não me ajuda. Eu não faço porque meu marido não colabora comigo. Não, a meta é sua. Então, às vezes eu indico alguma coisa para alguém, eu falo, faz, é legal, tal. Mas eu só faço se minha equipe fizer. Eu só faço se meu marido fizer comigo. Não é você. Então, a gente que tem que correr atrás.
A meta individual, ela pode se transformar em meta de equipe. Uma vez numa palestra, uma moça me perguntou assim, mas eu quero casar, eu tenho que ter um noivo. Tá, então agora quem quer casar é você, né? O que você tem que fazer? Eu tenho que procurar um noivo. Ok, depois que você procurar um noivo, eu tenho que falar que eu quero casar. E se ele aceitar, né? Ok, vamos casar, aí vira uma meta de casal. Uma de equipe é a mesma coisa. Eu tenho uma meta. Depois que eu comunicar com clareza com essa equipe, depois que eu envolver a equipe, que a equipe aceitar, aí virou uma meta de equipe. Mas, em primeiro lugar, ela é individual, né? Tem que ser positiva, né? O positivo, lógico que a maioria das metas são positivas, mas, por exemplo, uma meta de emagrecimento não é positiva. Então, você tem que procurar o que é positivo. Uma vez uma cliente minha falou, ela queria emagrecer. Eu não sou coach de emagrecimento, sou coach de executivo de liderança, né? Mas no meio a gente fica, né? A gente trata, assim, as pessoas falam, né? Queria tanto emagrecer. Eu falei assim para ela, mas você queria emagrecer para quê? Ela falou assim, né? Para me sentir melhor, ter mais saúde e tal. Aí eu falei, não, mas tem alguma coisa aí? Foi uma conversa um pouquinho mais longa do que eu tô falando aqui. A gente chegou que o sonho dela era entrar num vestido de uma loja que ela passava na frente quase todos os dias, ela não entrava em nenhum vestido. Então, a meta dela, então, passou a ser que ela ia comprar um vestido naquela loja e ponto. E aí ela passou a emagrecer. Então, é meta positiva, né? Específica. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ter um carro. Tá, mas que carro? Que cor? Que cheiro? Que ano? Qual o preço? Especificar, né? Quero uma viagem, quero um cargo. Também sempre eu comento, as pessoas procuram me procuram e falam assim, eu quero ser mais bem remunerado. Eu pergunto, quanto? Né? E as pessoas param assim e vamos colocar aqui quanto, quando, e especificar o máximo possível. Então, igual eu falei do carro, o cheiro, até o cheiro, vai lá, senta dentro do carro, sente o cheiro do carro, aquele cheiro que era o carro. Então, especificar ao máximo, não deixa solto, né? Tem que ser alcançável. Isso não quer dizer que não deva ser grande. Tem que ser grande, mas alcançável. Então, por exemplo, hoje eu não posso ir lá naquele foguete lá que o cara lançou, né? Esses dias, e ir para a Lua. Eu não posso. Então, que seja uma meta alcançável, que coloque aí os pés no chão, que a gente tenha a nossa identidade e que vai atrás, né? E o ecológico, o que é? Eu sempre brinco, eu falo, eu não posso hoje abandonar tudo aqui em casa. Até hoje, né, já passou tanto tempo, né? Eu já levo meu marido junto, tento convencer ele. Mas enfim, meus filhos na escola, né? Um monte de coisa para eu fazer, meu trabalho, minha empresa, eu não posso ir lá agora, hoje, vender água de coco na praia. Então, ela tem que ser ecológica. Quem vai atingir? Vai atingir a minha volta? O que vai impactar? Pode impactar? Pode, mas desde que a gente converse com o que está causando impacto e primeiro acerte o impacto, porque não adianta eu sair de um lugar e prejudicar outro lugar ou outras pessoas. Então, que essa meta seja ecológica, né? Então, aqui tem vários modelos de valores aí, mas existem, né, milhares, né? Então, observa bem seus valores, escreve aí os 5 maiores valores, as notas que você está vivendo esses valores hoje e reavalia aí para definir bem a sua meta para ir de acordo com os seus valores, né? E aí nós vamos nos liderar, né? Antes se usava muitos paradigmas, né? Então hoje nós temos os velhos e os novos, que é aí do Jim Loehr e do Tony Schwartz, né? Então esse é um livro, né? Ele chama Envolvimento Total. É um livro muito antigo e muito antigo não, ele deve ter o quê? Uns 15, 18 anos, né? E ele vem usando e atualizando isso sempre. Então, antes nós usávamos os velhos paradigmas, né? Administrar tempo. Hoje a gente usa administrar energia, que tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento. Evitar o estresse. Então, nós temos que enfrentar o estresse. Não adianta eu ter um estresse aqui e mudar
lá para a Inglaterra e não enfrentar o estresse aqui, porque eu estou levando eu comigo, né? Então, a gente tem que enfrentar, tem que ir lá e resolver esse estresse, não ficar aí evitando, né? Isso não faz bem para a gente no nosso autoconhecimento. A vida é uma maratona, a vida é uma série de corridas, aquilo que eu falei para vocês, né? Os passinhos que nós damos e indo em busca do nosso objetivo. Tempo parado é tempo perdido. Agora, tempo parado é tempo produtivo. Então, a hora que a gente está meditando, a hora que a gente está com a gente mesmo, que nós estamos respirando, que nós estamos cuidando de nós, né? Então, isso gera insight. Então, tem um autor que ele fala, mente vazia faz a criatividade florescer. Então, a gente precisa desse tempo com a gente precisa desse tempo, né, com a nossa mente. As recompensas alimentam o desempenho, um propósito alimenta o desempenho. Então, não vou nem me estender muito por aí, porque hoje a gente está se falando muito no mundo em propósito, né? Então, no mundo da liderança, como eu vivo muito em mundo executivo, eu fui executiva, então um agradecimento, sabe? Assim, algo assim de reconhecimento, então isso também ativa o propósito das pessoas, né? Regras de autodisciplina, né? Aquela coisa militar, né? Regras de rituais. Rituais também são esses pequenos passos que nós vamos dando, né? Então não é aquela autodisciplina. Então, para eu correr 10 quilômetros, então eu vou ter um ritualzinho de começar a caminhar durante o mês e depois ir aumentando esses rituais, né? Pensamento positivo e envolvimento total. Então, é lindo, é ótimo na espiritualidade, no autoconhecimento, nós temos só pensamento positivo, psicologia positiva pura, mas se a gente não se envolver, então se eu ficar aqui sentada, eu sou espiritualizada, mas se eu não fazer minhas práticas, se eu realmente não me envolver, né, nas minhas orações, na meditação, se eu não me esforçar, né, isso não vai adiantar. E aí, nós temos para esse envolvimento total, né? É o que eles falam aí para a gente conectar a física, a emocional, a mental, a espiritual. A física, né? Cuidar aí do nosso físico, né? Que não tem nem muita explicação, é a saúde, a alimentação, o exercício, né? O emocional, a gente cuida bastante do nosso emocional para ver se realmente nosso nível de estresse como tá e essa observação sobre nós, né? Nosso mental, que o emocional já gera o mental, aquilo de eu ficar pensando o que aconteceu ontem, então eu já tenho aquele círculo, né? O que eu penso, aí vai para minha reação, para minhas atitudes. Então, cuidar bem aí do emocional e mental e o espiritual. Quando nós cuidamos da parte física, eu acho que resolve muito disso, né? Porque a parte física, ela nos conecta à natureza, nos conecta a nos alimentar melhor, nos conecta a beber mais água. Então, já leva bastante aí do emocional, mental e espiritual. Né? Então, esses rituaizinhos, quando a gente vai fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho cada vez, né? Eles garantem que a gente sai do automático. Então, aí é uma pesquisa, né? Que normalmente não tá aí, né? O gráfico, né? Nós fazemos 5% só do consciente autorregulado, né? E aí 95% vai no automático. Então, por isso que vem aquele primeiro slide da gente parar para pensar na gente, parar para respirar, parar para meditar e realmente a gente descobrir a nossa identidade. E aí, para a gente se liderar, né, nós temos que encarar a verdade, pisar no chão e falar: onde que eu estou agora? Onde eu estou agora? E escreve, viu, gente? Vai escrevendo e a gente pode estar muito bem, mas, assim, cada dia a gente tem um desafio para resolver, né? Então, assim, eu tenho, assim, 3, 4 cadernos aqui, eu gosto muito de escrever, e às vezes eu estou meditando, eu paro porque vem um insight, assim, para eu não ficar incomodada com o insight da meditação, eu não conseguir meditar, eu já vou, abro o caderno, escrevo. Então, assim, escreve, onde que eu estou agora, né?
e quanto que eu estou envolvido agora, né? Se eu estou envolvido muito, né? Às vezes é uma situação estressante ou é uma situação muito agradável e eu não estou envolvida muito, né? E aí eu defino o meu propósito, né? Para onde que eu estou indo, né? E quanto que eu quero estar envolvida, né? Para onde eu estou indo? Então, às vezes eu ainda não sei, então eu volto e fico digerindo mais aí o passo 1 de encarar a verdade, né? E o 3 é o agir, né? Como que eu vou chegar lá? E quais os rituaizinhos que eu vou fazer, né, para criar, para aumentar o meu envolvimento, para eu ter uma missão de sucesso. Então, só são esses 3 passinhos aí, que aí vocês anotam todos, depois eu vou passar esses slides aqui para você. E aí vocês se transformam num novo líder, né? E aí, se a gente tem dificuldade, sempre eu falo, né? Pega um exemplo de líder, né? Qual é um líder na sua vida? E assim, não é esses líderes famosos, pode ser, né? Também esses líderes famosos, mas, por exemplo, um dos maiores líderes que eu conheço é meu pai, e que eu conheci é meu sogro, minha sogra. Minha sogra tinha uma liderança que era a pessoa mais suave que existia no mundo, mas ela olhava assim, sabe? Então, assim, queria ter aquele equilíbrio, aquele olhar da minha sogra. Então, o que que ela fazia para ter isso? Quais eram os valores dela para ela ter isso? Então, a gente tem que começar a descobrir os valores desses líderes que são exemplo para a gente copiar, para a gente modelar mesmo, a gente modela. Então, o Walt Disney, ele foi todo modelado depois que ele estava morto, né? Então, assim, as pessoas começaram a estudar primeiro os valores dele e o que realmente ele queria, o que realmente ele acreditava. Então, o que ele acreditava? Quais eram os valores dele? Quanto ele vivia esses valores? Então, aí a gente começa a modelar esses líderes e andar aí no nosso caminho através dos nossos valores. Então, a gente poderia definir líder do passado, né? Eu gosto de falar líder do passado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando eu falo em sala, o pessoal fala assim, Cris, mas um novo líder também. Tem alguns que falam ainda, né? A gente tá com uma escassez de liderança, não preciso nem falar aqui, né, no mundo, que é incrível por causa do autoconhecimento. Os líderes saem, né? Fazendo tudo do jeito deles porque sempre deu certo e assim vai. Então, até surgirem os novos modelos, né, para ser a maioria, acho que ainda vai demorar um pouco. Talvez essa pandemia tenha acelerado aí para a gente, né? Então, quando a gente define o líder do passado, o líder do presente e um novo líder, ou seja, o líder do futuro, né, para mim está conectado aí junto com o líder do presente, né? Então, aqui tem uma frase muito legal do CEO da Boeing, que ele está muito... tá 100% ligado ao autodesenvolvimento, né? Eu começo com o desenvolvimento das pessoas, não com estratégias ou produtos da empresa. Então, um bom líder, ele tem que ter autocontrole, né? Para ele ter autocontrole, ele tem que ter autoconhecimento, para ele ter autoliderança. Então, em primeiro lugar, são as pessoas. Assim, eu viajei um pouco, eu trabalhei um pouco nessa vida, então eu vejo que as maiores tecnologias de todas as empresas nunca vão, assim, ultrapassar as pessoas, né? Porque as pessoas é que a gente tem que mais entender, se colocar, entender a gente para se colocar no lugar delas, né? E tudo isso que o Dani falou, o Dani deu um monte de exemplo aí, que se a gente voltar lá agora nos slides do Dani, naqueles quadradinhos azuis, então assim, só pessoas, são só pessoas. E é isso, se a gente nos desenvolver e aí a gente aí investir realmente em pessoas, e é grátis investir em pessoas, né? Porque com gentileza, com educação, pedir ajuda, ser vulnerável, né? Igual o Dani falou, assumir os erros. Pô, cara, errei. Então, eu conheço o Dani é um super líder. Ele chega para a equipe toda e fala: galera, eu errei, foi mal, hein? Vamos fazer de novo, vamos fazer melhor, e porque agora vocês que vão dar ideia, tudo tal. Então, isso é cuidar de pessoas, né? Então, para você
amanhã de manhã vocês acordem, né? Ou até hoje, né? Antes de dormir, olha lá no espelhinho, lá, pega o espelho lá e se certifica, né? Se esse líder, essa pessoa que você vê no espelho, né? É o tipo de pessoa que gostaria de ser, respeitar e acreditar. Porque eu defendo muito a liderança pelas equipes, porque as equipes elas têm que ajudar o líder. Então, se algum liderado, alguém vestir o sapatinho do dono de manhã e falar assim, putz, agora você é aquele cara, né? E aí eu vou ajudá-lo, né? Ou então, não, ou então eu vou sair para o meu caminho. Então, se colocar, realmente saber se você quer ser liderado por você. Então, eu gostaria de ser liderado por mim? Eu gostaria de ser liderado de mim? Né? Então, essa pergunta aí vale muito. Pessoal, tem mais um pouquinho aqui, mas eu vi que eu já estourei o tempo aqui e eu posso terminar aqui para a gente encerrar. Dúvidas, perguntas, sugestões? Cris e Dani, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, acho que ela é um tanto quanto abrangente, mas eu vou ousar fazer. Aí, se não for pertinente, vocês me falem com toda sinceridade, a gente conversa num outro momento, tá bom? Ok. Mas a gente, como eu trabalho muito com liderança voluntária, né, e voluntariado, eu encontro muita dificuldade de passar conceitos que a gente tem, né, como esses maravilhosos que vocês passaram, para essa equipe, né? Vocês têm alguma dica para me dar do que seria mais importante para eu quebrar esse paradigma de achar que um voluntário ele não tem responsabilidade, porque ele está fazendo voluntário mesmo. Então, se der para ele fazer, ele faz, se não der, não faz. E não existe, principalmente dentro de instituições religiosas, né, como a gente preza muito e fala muito do amor ao próximo, quando a gente vai cobrar, fica aquela coisa de, não, mas peraí, né? Você está exercitando isso comigo? Você está me cobrando, mas eu não tive tempo, não pude fazer. E aí as coisas vão ficando sendo feitas sem excelência, né? Sem ter um resultado que poderia ter. Então, não sei se vocês podem me dar alguma dica assim, sobre isso. Eu posso. Você quer dar, Dani? Você é mais capacitado que eu, mas eu posso também. Começa você. Oi, Irene, eu não sei se eu já conversei aí na comunidade, com quem conversei, ou se foi em outra, né, que eu sempre falo isso. Por exemplo, a gente fez essas aulas, né, pro Liderança Essencial, para as comunidades, né, para Emas Quero Quero e para a comunidade Viver. Um ano, a gente não consegue ficar envolvido nisso direto, por exemplo, 1 ano, 2 anos, né? Então, eu acho que tem que ter alguma remuneração para voluntário. Não digo financeira, mas tem que ter alguma troca. Porque eu lembro quando eu tinha uma grande equipe, que eu saí da equipe, passou um tempo, a equipe degringuelou. Aí, o que acontece? Tem que ter uma pessoa pegando na mão deles. Tem que ter alguém dando alguma remuneração para eles, seja em prêmio, seja em resultado. Tem que ter, sabe, um controle. É uma empresa, tem que ter um controle. Assim, eu sei que não dá para remunerar todos os voluntários, mas tipo coisas pontuais, sabe? Tipo assim, você pode fazer isso para mim nesse mês, no outro mês outro, aumentar o número de voluntários e isso dá uma remuneração para eles. Eu penso isso. Eu acho que aí eles se envolvem mais. E lógico, o líder tem que dar exemplo, né? Que
Isso já nem precisa falar em relação a você, né? Você dá exemplo, só que a gente tem que motivar através de algum reconhecimento, alguma coisa além, né, deles estarem sozinhos com o propósito deles. Eu penso assim. Obrigada. O que eu ia sugerir é, por incrível que pareça, a gente pagando as pessoas também nas empresas, se a gente não seleciona direito, é um desastre também, igualzinho, né? Então, ser bem feito e se engajar, nem todo mundo tem isso dentro de si, né? Às vezes a pessoa até se oferece para o trabalho voluntário, mas ela não Não tem perfil, né? não tem o perfil e também não tem a seriedade para isso, né? Verdade. Então, eu acredito que, obviamente, por não ter remuneração, ou uma remuneração simbólica, no caso que a Cris sugeriu, é um desafio maior. Sem dúvida, eu participo de algumas instituições, né? E eu vejo... Eu fundei uma ONG há 15 anos e eu vejo isso até na diretoria da ONG, que eu fundei, né? Que tem pessoas que se dedicam mais que outras e isso é do ser humano, né? Mas eu começaria também por rever os conceitos das lideranças, né? Porque tudo que eu falei aqui se aplica, né? No seu caso aí, aos líderes religiosos, né? Que são os administradores, né? E como que eles, né? Podem também ter talvez não sei se é o caso, né? Talvez uma abertura maior no sentido de explicar melhor os objetivos das pessoas acreditarem no projeto, se engajarem no começo, não simplesmente cumprir ordens, né? Muitas vezes a pessoa idealizou uma coisa e na hora de executar não é bem assim. Clareza, né? Que foi uma das coisas Clareza. que você falou bem. Isso aí tem sido uma lição de casa aí para mim, grande, né? De me comunicar com clareza. E até eu tenho a ajuda do Makoto que está aí com a gente. Makoto, às vezes, quando eu venho com uma ideia, ele me questiona, pô, Dani, mas e assim, e assado? E depois que eu consigo responder bem os questionamentos dele, eu vejo se a ideia está madura ou não. Tá Às vezes a ótimo. ideia é ótima, mas não está madura, ou não está madura na minha cabeça, ou não está madura no tempo e na situação, né? Aí eu ou descarto a ideia, ou vou outra hora, né? Posso fazer Obrigada uma pelas dicas colocação? preciosas. Verdade. Pois não, Paulo? É que assim, a Irene estava falando dessa questão do voluntariado, né? Eu já trabalhei muito com voluntariado e eu fiz um curso também, até comentei com a Irene 2 anos atrás, lá na FEAC, e a gente faz um curso justamente para entender qual é o papel do voluntário. Eu acho assim, você está colocando assim, já que você não pode cobrar do voluntário. Então, a tua premissa está já no sentido que a pessoa está fazendo um favor e que você não pode cobrar, né? Então, já começa por você. Se você sente isso, realmente a pessoa vai descambar, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante, quando se monta uma equipe para um trabalho, deixar bem claro que o voluntariado, apesar de às vezes não ter uma remuneração, né, clara, é uma responsabilidade. Eu lembro bem que colocaram na FEAC uma coisa assim, por exemplo, a gente vai trabalhar com criança. Você não pode trabalhar com criança pensando assim, eu vou a hora que eu quero, eu vou se me der vontade, eu vou fazer para mim. Por exemplo, as crianças estão esperando aquela atividade, aquela coisa que foi programada. E você não pode simplesmente dizer que não vai fazer.
Estou falando de criança, mas qualquer coisa. Se a gente estabelece uma reunião, alguma coisa, ela tem que acontecer. Então, eu acho que quando se monta uma equipe para determinar alguma coisa, tem que falar, olha, o objetivo é esse, reunir tais dias da semana ou uma vez por mês, seja lá como for, e a gente precisa de uma responsabilidade. Eu quero isso para mim. Porque eu acho que quando a pessoa entende que ela está fazendo um trabalho com responsabilidade, dificilmente ela vai fazer também esse corpo mole. Agora, se ela sente que é uma coisa que ela realmente está dando uma ajuda e que faltar, ela não está presente, ela não vai ter uma cobrança, né? Ou ela se sentir mal por ela não ter comparecido naquilo, aí realmente... Então, acho que é muito importante nessa diretriz como líder de deixar clara a importância daquele trabalho e a função de cada um naquele trabalho. Porque aí a pessoa sabe que ela está... Eu, por exemplo, eu fiquei muitos anos na conciliação aqui do fórum. E eu tinha que ir uma vez por semana, por mês, na verdade, ficava a manhã inteira fazendo conciliação. E eu não faltava de jeito nenhum, não tinha nenhuma remuneração, mas eu sabia que se eu faltasse, ia ter um monte de audiência que não ia acontecer. Porque eles estavam dependendo do meu trabalho voluntário para ir lá e acontecer. Tanto quando a minha vida começou extremamente conturbada, eu pedi o afastamento. Falei, olha, nesse momento eu não posso, né? Então, é uma questão de responsabilidade mesmo. Olha, eu não vou poder porque eu estou lá com o meu escritório, uma série de coisas e está me prejudicando nas minhas coisas. Então, com antecedência, eu avisei, saí e eles puderam se organizar. Agora, se a pessoa acha que vai faltar e não vai fazer falta nenhuma, na verdade, porque ela está fazendo um favor, aí eu acho que não dá certo. É verdade. Obrigada, Paula. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? O pessoal Eu Pode. posso tentar dar uma contribuída aí? Pode. Eu trabalhei com voluntariado desde 1988, né? E o que mais fazia as pessoas se dedicarem com responsabilidade é a questão da gente conseguir nutrir nessas pessoas o sentimento de gratidão. Porque se ela está fazendo um voluntariado, é porque ela já recebeu. Então, fazer com que ela tome ciência de que ela recebeu e que ela pode oferecer. Então, aí tem outro lado para não entrar na soberba, né? Mas se, de alguma forma, trabalhar o sentimento de gratidão, elevar o lado espiritual dessas pessoas voluntárias, o trabalho fica leve, né? Porque o voluntariado é um grande ato de doar. E o grande ato de doar é amor, né? E o amor, eu acho que é uma das palavras que faz nutrir as pessoas a enxergar no líder. O líder, ele tem um amor muito intrínseco nas palavras, nas atitudes, por isso ele consegue inspirar que as pessoas o sigam. Isso é dentro da empresa, isso é dentro de uma instituição, isso é dentro da família, né? O pai, a mãe é um líder para o filho, ou para o marido, ou para a esposa, né? Então, o líder, se ele conseguir inspirar essas pessoas, elas vão seguir, elas vão fazer porque elas querem, e não por favor, mas por doar, né? Aí, Irene, se você conseguir fazer um trabalho nesse sentido de conscientização, de palestra, de reunião. Aí a remuneração seria, puxa, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uma roda de estudos, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, e você cada vez mais elevando esse algo espiritual, né, ou da espiritualidade, eu acho que aí fica mais tranquilo para você trabalhar.
Essa é a minha Obrigada, sugestão, tá bom? muito obrigada, viu? Outra coisa, Irene, para eu contribuir um pouquinho também mais com você, falar quando eu era lá da associação, eu sempre tive muito foco de buscar patrocinadores, sabe? E na minha época, com a graça de Deus, as coisas andaram e andaram bem, porque eu consegui mobilizar o empresariado, né? Eu tive essa graça aí, né? E rezava também, viu? Então, a gente separa a vida espiritual da material, mas é tudo junto, viu? A vida é vida, só existe vida. Não tem duas partes, não, lado A e lado B, não. Vida é vida. Muito obrigada. Então, vamos rezar e vamos pedir né? Bom, E eu quero assim, agradecer, né, Dani, esse treinamento todo que a Cristina e cada um de vocês profissionais que participou, né, veio do coração da crise e engajou vocês para nos ajudar. Foi uma bênção, né? E eu só tenho que agradecer. Nós recebemos aí praticamente R$ 600, que num momento como esse é muito, né, e muito bem-vindo. Então, em nome de toda a comunidade Viver, eu quero agradecer a cada um de vocês que também contribuiu, né, participando desse treinamento e, além de tudo, foi excelente. Eu gostei demais. Perdi só um dia, mas vou voltar lá para assistir. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada a vocês aí por participar, né? Então, posso continuar um pouquinho aqui mais, gente? Mais 10 minutinhos, que o pessoal está pedindo aqui. Deixa eu ver se eu... Onde está a minha apresentação? Peraí. Bom, então, um líder eficaz, né? O Dani já falou a maioria disso, né? Então, ele reconhece seus erros e pede desculpa se magoou ou prejudicou alguém. Procura flagrar as pessoas fazendo algo certo. Então, isso eu gosto muito, né? Porque fala assim, te peguei, estava fazendo isso bem pra caramba. Hein? Então, hoje os líderes, assim, às vezes têm um pouco de dificuldade disso. Quando ocorre um mal-entendido, diz, eu acho que não me expliquei bem, ou não fui suficientemente claro. Né? Então, o Dani também falou bastante sobre isso. Cria condições que favorecem o sucesso das pessoas e promove sua independência. Comemora as vitórias e orienta os resultados indesejados. Trabalha para tornar-se gradualmente desnecessário. Né? Então, esse que é o líder eficaz aí, que tem um autoconhecimento. É fácil? Não é, porque a gente é apegado, né, gente, ser humano, né, muito apegado nas coisas, só que a gente tem que ter esse autoconhecimento de tudo isso que o Dani falou, do que eu falei aí, para a gente realmente largar isso e realmente se tornar desnecessário, né? O meu exemplo de eu ter me tornado desnecessária como líder surgiu a Asas, né? Então, sempre a gente vai ser... Às vezes tem um lugar esperando a gente e a gente não tá deixando esse lugar vir, né? Às vezes eu e o Dani brinca que a gente o nosso próximo lugar vai ser uma caverna, né? Pra gente ficar lá meditando. Então, assim, a gente tem que realmente desenvolver as pessoas para se tornar desnecessário, para abrir, para descortinar aquelas coisas da nossa frente, a gente ir aí que tem muita coisa esperando por nós. E talvez a gente não esteja deixando, não esteja enxergando, né? Então, dentro dessa pirâmide, o que mais a gente tem que cuidar aí são os nossos valores e as nossas crenças, né? O que a gente acredita, às vezes tem um outro modelo que outra pessoa, outro líder daquele que a gente admira acredite, a gente não está sabendo. Então, aí testar essas crenças, né? Tem um monte de crença, e tem uma crença muito antiga que fala que dinheiro é sujo, tem umas crenças bem... quando eu me aposentar, vou ser feliz, umas crenças assim. Então, às vezes vale a pena a gente conversar e pegar modelo de outras pessoas para a gente mudar
essas crenças, né? E os nossos valores, onde eles estão conectados com essas crenças. Então, tudo isso forma o nosso modelo mental. Às vezes, tem vários outros modelos mentais mais leve, mais tranquilo que o nosso. Então, se a gente parar nessa fase aqui da pirâmide, a gente não vai nem para cima e nem para baixo. Então, a gente fica sempre patinando aí, que hoje as pessoas falam mindset, né? Então, são esses modelos mentais aí que às vezes ficam segurando para a gente. Então, a gente tem que bater bastante no que a gente valoriza e no que a gente acredita, né? Então, ó, alguns modelos de exemplo mental, de modelo mental aqui, né? Eu tenho que ser necessário para a equipe. Então, tem alguns líderes que falam assim, nossa, se eu pegar férias, minha equipe não anda. Nossa, se eu faltar um dia, nossa, se acabar a internet na minha casa. Então, assim, isso daí é um modelo mental muito antigo, né? Líder tem que pôr a mão na massa. Tem uma pesquisa que comprova que o líder tem que colocar no máximo de 20 a 30% mão na massa, né? De 70% a 80% ele tem que ficar desenvolvendo a equipe dele e ter uma visão sistêmica, né? Enxergar num todo e se desenvolver também, né? Melhor fazer do que ensinar, ganho mais tempo, né? Então isso é muito, a gente ouve, vou fazer logo, porque até ensinar, só que aquele logo você sempre vai fazer, né? Então sempre você vai fazer aquilo. E o logo, então aquele logo vai se transformando num monte de bloquinho que vai aumentar muito, né? Só eu sei como fazer porque tenho mais tempo de casa, né? Então assim, eu lembro que quando eu tinha uma equipe grande, eu falava, pelo amor de Deus, eu falava para o RH, contrata alguém melhor do que nós, né? Então, tinha eu e uma par lá comigo, falava, nossa, a gente tem que encontrar gente melhor que a gente, né? Porque tem que saber fazer mais coisa, trazer coisa nova, né? Porque talvez esse jeito que a gente faz já está ultrapassado. Líder tem que ser mais velho que o liderado, né? Quantos e quantos e quantos líderes hoje mais novo, né? Então, isso daqui já está bem ultrapassado. O líder jovem não pode ter liderado mais velho. Então, líder jovem não pode ter liderado mais velho. Essa frase aqui eu acho que eu inverti ela, acho que é o contrário, né? Não posso contratar alguém mais inteligente que eu, que é como a frase anterior. Não posso me dar ao luxo de fazer exercício. Imagina que eu vou fazer exercício, né? Nossa! Então, as pessoas acham que exercício é um luxo e tem que cuidar do corpo. Viajo muito e não tenho tempo de me alimentar corretamente. Hoje, a gente não tem mais desculpa para isso, né? Então, a gente tem como levar, né, a nossa comidinha, tudo. Isso não tem desculpa para nada. Então, aquilo que você acredita define seu comportamento. Não tem certo nem errado. Às vezes vem algumas pessoas, falam alguma coisa para mim reclamando, alguma coisa. Eu falo, você está feliz? É assim que você quer? Se a pessoa está fazendo, está feliz, é certo para ela. Então, assim, não tem certo e não tem errado. Então, ela acredita naquilo, aquilo está fazendo bem para ela. Agora, se ela acredita naquilo e aquilo não está fazendo bem para ela, com certeza não está certo. Então, aí já tem que mudar o modelo mental e procurar líderes de exemplo. O que a Cris pensa sobre aquilo? O que a Irene, como líder, pensa aquilo? O que o Dani pensa aquilo? O que a Paula pensa daquilo? Então, aí a gente vai formando várias opiniões para ter aí o nosso modelo mental e ter outras opiniões. Às vezes tem cliente meu que fala assim, mas eu não tenho nenhuma ideia. Eu falo assim, você conhece alguém que já fez isso? Aí a pessoa fala, eu conheço fulano. Como que ele fez? Blá, 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 blá. Aí eu falo, o que você acha que ele acreditava? Ele acredita. E tá. Aí já vai remodelando, fazendo um outro modelo mental. Porque a gente tem que fazer essas perguntas para a gente. Se eu não estou encontrando saída, eu conheço alguém que encontrou alguma saída? Ou existe algum caso de alguém que encontrou uma saída? Quem que eu vou pesquisar? Então, quando eu estava em mundo executivo, estava dentro de empresa, eu falava assim para o pessoal, né? Hoje também na ASAS, né? Vamos procurar um modelo que deu certo. Não vamos reinventar a roda, né? Então, existe muito modelo aí que ultrapassa para a gente, né? Então, às vezes, as correntes que nos impedem de ser livres são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas vezes amarram você em nada
e você acredita. Né? Então, alguns rituais aqui de exemplo, né? Comer 3 refeições e 2 lanches diários, estar mais comprometido no meu tempo junto com a minha família. Ó, com 1, a gente já está cuidando do físico, com 2, a gente já está cuidando do nosso emocional, né? Malhar entre 6 e 6h30 da manhã, 5 dias por semana, ou 3, né? Ouvir mais, falar menos, agradecer mais, elogiar mais, beber água regularmente, reconhecer meus erros, flagrar as pessoas fazendo coisas certas. Então, aqui não tem, assim, nada que custe dinheiro, além da comida aí, né? Nada que custe dinheiro. Né? Então, normalmente, a gente tem a comida em casa e dá pra gente fazer os nossos lanchinhos aí, nossas refeições. E um exercício que eu dou muito legal para as pessoas, e eu pratico muito isso, é escrever uma nova história, sabe? Então, assim, escreve uma nova história daqui 2 anos, 3 anos, se coloca nessa história. Eu, Cristina, dia 7/7/2022, estou desembarcando no aeroporto X para realizar o meu sonho, ou para abrir uma empresa, ou para assinar um contrato. Escreve a sua nova história. Você escrevendo, colocando no papel a nova história, sua nova história, você começa a fazer as pequenas decisões, né? As suas seus pequenos rituais para chegar até lá. De todos os meus clientes, todos, sem exceção nenhuma. Eu tenho até a cartinha aqui que o pessoal me escreve, tem os e-mails, que colocam uma meta, que escreve uma nova história, que eu dou a nova história em imagens também, a gente faz bastante exercício. Nenhum atingiu no prazo. Todos atingiram antes, e bem antes. Tipo assim, comprar casa, comprar carro, comprar viagem de sonhos. Então, eles me escrevem, às vezes eles estão viajando, me marcam nas fotos, ó, lembra, até me arrepio de falar. Então, assim, sempre eles atingem antes, nunca atingiram na data. Então, é muito legal quando a gente faz essa nova história. Né? Então, a essência da liderança é o desejo de servir uns aos outros e de servir alguma coisa além de nós mesmos, um propósito mais elevado. Né? Então, essa frase assim é do Líder Servidor, é um livro excelente também, e é uma das frases que mais me impacta na liderança, e tá tudo junto aí, liderança, autodesenvolvimento, autoliderança, né? Autoconhecimento, tá tudo dentro dessa frase. Né? Se você deseja extrair algo a mais da vida, se desejar ter tudo o que merece, prossiga aí com essas pequenas dicas aí que eu e o Dani demos aqui para vocês. E aí vocês vão ter um caminho bem mais leve. Né? Não digo nem mais fácil, mas mais leve, né? Ok, pessoal, desculpa por estourar o tempo. Se alguém quiser ficar ainda aqui, quiser me perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Normalmente foram uns 15, 20 que apareceram sempre, né? As aulas estão todas gravadas lá, a gente vai repassar todos os links de novo e mais algumas informações para vocês. Ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada, Dani, pela parceria. Eu que agradeço, Cris. Obrigado a todos. Espero que vocês apliquem aí, em parte. A gente sabe que tem coisa que depende do ambiente, né? E a gente criar esse ambiente, quando o ambiente não está pronto, é a arte, né? Então, que Deus dê sabedoria para vocês e tranquilidade para vocês encaminharem as coisas e o ambiente se materializar, né? Quando a gente falando um pouco até de espiritualidade, né? Quando a gente dá o melhor de si, né? Não esperando os frutos e não esperando o reconhecimento, né? Assim, individual, Deus tende a nos agraciar, né? Com isso, a gente oferecer esses frutos a Deus. Então, independente de religiões, né? Imagino que o Brasil é um país cristão, eu fico à vontade embora a gente seja laico, né? Mas todo mundo
de um modo geral, tem essa linha de pensamento. Então, a gente oferecer os frutos a Deus é sempre importante para a gente materializar os nossos intentos. Certo, turma? Um abração a vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão de coração pela contribuição de vocês. Muito bom. Obrigada, Fabi. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, né? Dá vontade de ficar aqui, abraçar todo mundo. Vamos junto. Sintam-se abraçados, então, como o Tarcísio fez. Eu não vou dormir junto com todo mundo mais. Esqueci. Para vocês, grande beijo, viu? Muito obrigada. Beijo, obrigada. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tarcísio. Passa próximas, outras. Ah, vou passar. Pode deixar, depois eu ponho lá no grupo. Tá bom? Tchau. Muito obrigado a todos. Tá, obrigada a vocês. Tchau, Lori. Tchau, Mônica, Paula, aluna da turma 1. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau, Cristina. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, Lori. Obrigada.